Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta sexta-feira, encerrando a semana. Tudo isso aqui no seu canal AgroMais, canal de 24 horas de agroinformação. E a gente começa o programa desta sexta-feira conferindo, como sempre aqui, o comportamento do mercado financeiro. Um dia com o dólar disparando aqui 1,8%, o fechamento aqui em R$ 5,68, 168, perdão, 5,68. O mercado refletindo aqui preocupação com o orçamento, um orçamento que está embolado, atrasou muito a sua aprovação no Congresso, veio totalmente enredado em emendas de parlamentares, com cortes no que não podia ser cortado, e agora está o presidente na tarefa aí de vetar, não vetar, cortar isso, cortar aquilo, situação bastante complicada, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político. E tudo isso deixa o mercado um tanto nervoso, e o dólar refletiu em boa parte esse nervosismo com esse fechamento em forte alta nesta sexta-feira. Índice Bovespa na B3 com queda de 0,5% no fechamento. Mercado lá fora um pouco mais otimista, índice Dow Jones de Nova York fechou com alta, 0,9%. Petróleo quase estável, pequena queda de 0,4% na Bolsa de Nova York, o WTI. Bolsa de Londres com queda de 0,3%, tipo Brent, que era referência para o mercado internacional. Mercado de commodities agrícolas. Hoje foi dia de divulgação do relatório mensal do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, com dados novos sobre produção, sobre estoques americanos e globais também. E o mercado ficou na expectativa disso, os números vieram um pouco enviesados aqui, e o resultado foi um comportamento um pouco diferente do que se imaginava em termos do fechamento dos preços, especialmente no caso dos grãos na Bolsa de Chicago. Soja fechou o dia com queda, 0,8%. O relatório do USDA foi considerado um tanto baixista para os preços, na medida em que apontou estoques quase sem alterações nos Estados Unidos e até um aumento dos estoques globais. Isso acabou se refletindo negativamente nos preços. A gente está vendo aí a queda de 0,8%. O milho teve altas predominantes aqui, mas muito pequenas, 0,1%. Nesse caso, sim, houve redução dos estoques americanos, projeção dos estoques americanos, mas com níveis um pouco até acima da expectativa do mercado. Estoques globais, sim, com corte. Isso acabou dando uma certa sustentação aos preços. Então, o milho subiu um pouquinho, dependendo da posição que se tome como referência. E o trigo com alta um pouco mais forte, 1,6%. Previsão de estoques globais abaixo da expectativa do mercado. Isso refletiu diretamente nos preços em Chicago, com alta de 1,6%. Arroz, pequena queda, 0,1%, sem grandes novidades. Na Bolsa de Nova York, o algodão veio com impacto do relatório do USDA também subindo 0,8%, o USDA considerado altista para os preços, na medida que reduziu os estoques americanos, projeção dos estoques, da safra e dos estoques particularmente, tanto americanos quanto globais. Isso refletiu positivamente nos preços, que fecharam em alta, portanto, conforme a gente está vendo nas nossas bolinhas aí do fechamento. O que mais? Café em Nova York com queda, 0,5%. Basicamente, a força até do dólar aqui, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, dólar em forte alta, isso acaba sendo um fator baixíssimo que estimula vendas de café brasileiro, Brasil, o maior exportador mundial, acaba pressionando os preços lá fora. Por outro lado, temos que levar em consideração que a partir de agora começa a haver a pressão da própria colheita brasileira. Começa com o Conilon, que já está começando agora em maio, em abril, e agora em maio já começa também o do Arábica. Portanto, pode haver uma pressão aqui de oferta em função do início e da entrada de safra nova brasileira no mercado, mesmo com a safra de Arábica menor em relação ao ano passado. O Robusta, que é referência para o nosso Conilon, também fechou em queda, 0,4%. Açúcar subiu hoje, 1,8%. Basicamente, fatores técnicos aqui, com cobertura de posições vendidas na Bolsa de Nova York. Açúcar bruto, portanto, com alta de 1,8%. E, aliás, destaque na semana aqui, com a principal alta entre as commodities que a gente acompanha, 5,1% o açúcar acumulou nesta semana que termina hoje. O que mais? Vamos em frente aqui, temos ainda o suco de laranja, com alta de 0,7%, cacau 0,1%, boi gordo na B3 voltou a subir, 0,5%, contrato de maio aqui é 315,25 arroba.
e acumulando na semana aqui alta de 1,3%. Mercado que segue bastante aquecido, boi gordo, embora se espere aí alguma melhora eventualmente na oferta daqui para frente, a oferta que continua muito restrita de gado pronto para abate. E o dólar, como a gente já viu no início, está aí 1,8% de alta. Muito bem, é hora de conferir com quem entende do assunto o que está acontecendo no mercado, esse relatório do SE, os impactos daqui para frente, safra brasileira. Eu converso agora com o economista Paulo Molinari, que é consultor da Safras e Mercado. Paulo Molinari, muito boa noite, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no nosso Consultor AgroMais. Paulo, o que você achou desse relatório do SE divulgado hoje? Ficou um pouquinho diferente da expectativa. Vamos começar pela soja. A gente fala do SE e também do que se espera daqui para frente, inclusive sobre a safra brasileira. Muito boa noite. Boa noite, Silmar. Boa noite a todos. Bem, a soja, eu diria que a única surpresa que realmente chegou foi a ausência de corte na safra argentina. O mercado já está trabalhando com 42, 43 milhões de toneladas da safra argentina e o USDA manteve a safra argentina em 47,5, né? Talvez aí queira aguardar a colheita, as médias de produtividade, a checagem da colheita, né? Para depois cortar um pouco e colocar a safra argentina dentro da realidade. A outra, assim, um pouco paralela, é o aumento de estoque de soja na China. Não que isso vá ser um fator imenso e baixista, mas está demonstrando que aparentemente parece que a China está abastecida com soja, pelo menos no curto prazo, principalmente agora com os embarques recordes aqui do Brasil na questão da soja. Tá? No milho, o relatório veio basicamente dentro do que o mercado esperava, um corte de 150 milhões de bushels nos estoques, né, cortando o estoque americano de 38 para 34 milhões de toneladas, por conta de uma ampliaçãozinha na demanda interna e um aumento nas exportações, que já são recordes nos Estados Unidos. O dado que dá para dizer que é um pouco interessante, e até de certa forma foi negativo hoje, é de que o USDA não aumentou a projeção de exportação chinesa, de importação chinesa. Ele já tinha colocado 24 milhões de toneladas no relatório de março, a China comprou mais 4 milhões de toneladas americana e mais 1 milhão de toneladas da Ucrânia no mês de março, e no mínimo ele deveria subir essa importação chinesa para 28 a 30 milhões de toneladas. Né? Ele conteve, segurou os números, também segurou um pouco as expectativas de mercado e com isso acabou segurando tanto os preços do milho quanto os preços da soja. Pois é, me chamou a atenção também. Eu esperava menos uns 30 milhões de toneladas de importação pela China, ficou em 24, chamou a atenção também. Paulo, vamos então pegar o gancho aqui do milho para ver o que a gente pode esperar pela frente. O que nós temos aí? Uma projeção de área plantada nos Estados Unidos muito abaixo da expectativa, menos de 1%. Há estoques mais baixos agora, ou seja, vamos ter um suprimento apertado para começar o próximo ano comercial americano. Enquanto isso, aqui no Brasil, o segundo exportador mundial, com a safra aqui com um ponto de interrogação ainda pela frente, na medida que foi plantada com muito atraso, está muito vulnerável a condições climáticas adversas. Portanto, o que dá para esperar desse cenário? Nós temos um cenário de primeiro semestre e depois um para o segundo, que começa já, pelo menos, abaixo da expectativa que se tinha. Se imaginava aqui um safrão nos Estados Unidos, estoques elevados, e parece que não é isso que está no horizonte, pelo menos por enquanto. Como é que se enxerga isso? Bem, Silmar, é o grande problema do mercado tentar se balizar pelos números que saem no fórum do USDA lá em fevereiro, né? Aquele fórum, ele é feito, inclusive os dados são feitos pelo Departamento de Economia do Departamento de Agricultura, e eles não são trazidos como uma fonte de pesquisa geral e que realmente tragam uma intenção de plantio clara para o mercado. O mercado precificou 90 milhões de acres para a soja, 93, 94 milhões de acres para o milho. Isso dá quase 10 milhões de acres a mais de área,
E o mercado precisava, o produtor americano precisava arrumar esses acres, né, para plantar toda essa área. E, naturalmente, que os Estados Unidos não é o Brasil, né? Não tem fronteira agrícola, não se aumenta a área 5, 10% assim, da noite para o dia. Então, esse foi o primeiro grande erro do mercado, acreditar naqueles dados do fórum, que não são os dados de pesquisa. O único dado de pesquisa vem com a intenção de plantio no dia 31 de março, e esse foi o fato que gerou uma mudança de ambiente no mercado, né? O USDA só vai revisar esses dados agora no dia 30 de junho, e até lá nós temos que olhar o plantio americano. Por que olhar o plantio americano? Como os estoques do milho não são tão baixos assim, né? São 34 milhões de toneladas, é um estoque suficiente para atender o mercado americano até setembro, sem problema nenhum, e sem risco de desabastecimento global, né? Porém, colocou uma pressão maior sobre essa safra norte-americana 2021. Os Estados Unidos precisa de uma safra de 370, 380 milhões de toneladas para os estoques de 2021, 2022 não caírem, né? Então, mesmo com uma safra gigante, uma safra cheia, os estoques não sobem para o ano que vem. Então, esta é a grande preocupação. Qualquer 5 a 10% de quebra provocaria aí um caos mundial no mercado de milho para o próximo ano. Então, a atenção sobre o ritmo de plantio americano, sobre o desenvolvimento da safra, em cima de julho, agosto, o clima do mês de julho e agosto, dos meses de julho e agosto, eles vão pesar bastante na formação de preço, né? Porque se tem uma coisa que não pode ocorrer nesse ano, é uma quebra de safra americana, né? Porque aí vai exigir do mercado mundial alternativas de abastecimento. O segundo ponto é que existe um fantasma no mercado chamado China. Esse fantasma, ele não tem uma definição de qual é realmente o seu estoque de milho, não sabe se quanto a China vai realmente importar de milho ainda até o mês de outubro, quando entra a safra chinesa. Então, essa questão chinesa, ela passou a ser uma incógnita para o mercado internacional, e é onde exige um pouco mais de uma boa safra norte-americana esse ano, para abastecer aí o mercado mundial ao longo de 2021 e 2022. Traduzindo isso para mercado, para preço, significam vários meses de tensões aí no mercado, com mercado de clima particularmente, tanto no caso do Brasil quanto no caso dos Estados Unidos, até chegar ao segundo semestre, com as duas safras praticamente chegando juntos no mercado aí, a partir de, sei lá, julho, agosto, setembro. Então, é mais ou menos isso, né, Paulo? Ou seja, a chance de queda importante nos preços, nem pensar. Por enquanto, não viria muita queda de preços no mercado internacional, pelo menos, né? Por conta de que nós temos que aguardar essa safra norte-americana se desenvolver. Então, mais ou menos como todos os anos, mas esse ano um pouquinho mais intenso, essa tensão sobre o clima americano é basicamente um clima indo bem, os preços podem se acomodar lá fora, um clima surgindo algum tipo de problema pode realmente provocar novos movimentos de alta bem agressivos. Aqui no Brasil, nós estamos aí com uma safrinha que 70% da área foi plantada em março, o Mato Grosso aí com plantio bem tardio, né? E agora com o nosso clima de outono e inverno, já com um abril extremamente seco, possivelmente já trazendo algumas perdas para a nossa safrinha 2021, nessa faixa que vem desde o Paraguai até Minas Gerais, porque abril tem sido aí já um mês bem seco, as chuvas aí estão projetadas apenas para a virada de mês, e essas lavouras aí já podem realmente estar sentindo alguma coisa de perdas de potencial por conta desse clima seco do mês de abril. Então, por enquanto, antes da colheita de safrinha e antes da colheita da safra americana lá em setembro, as baixas devem ser bem limitadas aí, tanto no mercado internacional quanto no mercado brasileiro.
Muito bem. Bom, no caso da soja, temos uma diferença, talvez, aqui. Tem estoques baixos nos Estados Unidos, mas, por outro lado, tem uma safra grande do Brasil entrando no mercado agora, né? Ou seja, você acha que o cenário para a soja dá para chamar de mais confortável comparado com o milho? Não, eu diria que ele é mais problemático, né? Porque daqui até agosto nós vamos ter a safra da América do Sul para o mercado internacional degustar, né? A China vai novamente estar limpando o Brasil em termos de soja. Nossos embarques aí de março e abril devem ser recordes novamente, a maio também. Por sorte, choveu no Rio Grande do Sul e a safra do Rio Grande do Sul está sendo aí uma boa safra. Choveu também na Argentina, estancou as quebras, né? Mas assim, é uma safra da América do Sul boa, mas que atende o mercado internacional aí até agosto, setembro. O mercado internacional precisa de uma safra norte-americana cheia, porque quem comanda os preços da soja é o estoque americano. E o estoque americano é medíocre, né? É o pior estoque desde 2012 e precisa também de uma super safra americana para que esses estoques se recomponham. Então, basicamente assim, com esta área maior de 87,6 milhões de acres, projetadas pelo USDA agora no dia 31, eles poderiam colher uma produção de 122, 121, 123 milhões de toneladas. E isso não recupera os estoques americanos para 2022. Para ter uma recuperação desses estoques, o USDA precisaria cortar projeção de exportação e projeção de demanda, né? Se o USDA cortar projeções de exportações para 2022, norte-americanas, essa demanda global acabaria vindo aqui para a América do Sul na safra 2022, com uma boca bastante grande, né, maior do que a desse ano. Então, se não houver uma safra norte-americana gigante em 2021, provavelmente nós vamos ter prêmios aqui no Brasil subindo novamente, nós vamos ter uma agressividade compradora muito forte para 2022, a nossa safra 2022 de verão, e uma tensão sobre o mercado de clima, sobre a safra norte-americana, daqui até setembro, né? Se no milho nós já não podemos ter uma perda de produção, mesmo com algum estoque, na soja isso ainda é pior. Qualquer 5% de quebra na safra norte-americana provocaria aí a necessidade obrigatória de cortar exportações e demanda americana para 2021, 2022. E quem faz esse corte é o preço, né? Então, uma situação de problema de clima nos Estados Unidos poderia sim gerar movimentos bem especulativos na Bolsa de Chicago, mais do que nós estamos vivendo para esse ciclo 21-22. Por isso, é muito importante que nós observamos daqui para frente não só uma questão de demanda da China, que ela já é corriqueira e não tem muita coisa nova sobre isso, mas olhar basicamente o clima norte-americano entre maio e setembro, porque qualquer problema de safra americana vai gerar realmente um movimento de alta de preço para os contratos da safra nova, né? De novembro em diante, na Bolsa de Chicago. Muito bem, tá aí o cenário para soja e milho. Aparentemente, na prática, vai acabar sendo parecido, ser meses de tensão pela frente nos dois casos, e todo mundo de olho no clima, que é realmente o fator que vai determinar o que vai acontecer a partir do segundo semestre. Paulo Molinari, muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Uma boa noite, um bom final de semana e até uma próxima. Obrigado, Silmar, mais uma vez. Ótimo final de semana. Obrigado. Muito bem, vamos em frente com o nosso consultor AgroMais. Vamos dar uma conferida rápida aqui nos preços da soja. Soja em alta, né? De forma majoritária nesta sexta-feira, aqui no mercado interno. Claro, refletindo, mesmo com a queda em Chicago, o dólar subiu muito hoje, 1,4%, conforme a gente viu. E aí os preços internos subiram. Está vendo aqui, Porto Rio Grande, 174, 174, alta de R$1.
Paranaguá 173, também R$1 acima. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, ficou estável, 1,67. Cascavel, no Paraná, subiu R$2 para 1,66. Rondonópolis, Mato Grosso, subiu R$1 para 165. Rio Verde, em Goiás, estável, 1,61. Dourado, sul do Mato Grosso do Sul, subiu R$2 para R$157 por saca de 60 quilos. Mercado do boi de estável um pouco mais firme, R$321 aqui, posto em São Paulo para arroba. Falando de mercado físico, café ficou praticamente no 0 a 0 hoje, sem alterações. E o milho é um mercado que segue bastante aquecido internamente. Bom, vamos em frente com as nossas notícias de hoje. O IBGE divulgou hoje, sexta-feira, a inflação oficial do mês de março, que ficou em 0,9%, 0,93%, e acumulado agora chega a 6,10% nos últimos 12 meses, estourando, superando bastante a meta oficial para 2021 para a inflação. Vamos ver a notícia. Com essa aceleração, o indicador acumulado em 12 meses estourou o teto da meta do governo para a inflação no ano, algo que não acontecia há 4 anos, segundo dados do IBGE divulgados nesta sexta-feira. A taxa de 0,93% é o maior resultado para o mês de março desde 2015, quando foi registrada a inflação de 1,32%. E nesta sexta-feira, o governo terminou a rodada de leilões de infraestrutura aqui no Brasil. Nós tivemos primeiro aeroportos, ontem, na quarta-feira, ontem foi leilão de ferrovias, lá na Bahia, a FIOL, Ferrovia de Integração Oeste e Leste, e hoje foi dia de leiloar terminais portuários aqui no Brasil, no norte, lá no Maranhão, e também no Rio Grande do Sul, em Pelotas. Vamos ver como é que foi o resultado. Nesta sexta-feira, o governo leiloou 5 terminais portuários no Brasil. Destes, 4 estão no porto de Itaqui, no Maranhão, para arrendamento por 20 anos, e um no porto de Pelotas, no Rio Grande do Sul, por 10 anos. A Santos Brasil venceu a disputa por 3 destes 5 terminais, com o Terminal Químico de Aratu e a CMPC levando um cada. A CMPC Celulose Rio-Grandense ganhou a concessão do armazém no Porto de Pelotas com proposta única de R$10 mil. O valor levantado pelo leilão foi de 216 milhões de reais em ortogas para o governo federal. O primeiro leilão da InfraWeek ocorreu na quarta-feira com concessão de 22 aeroportos. Na quinta-feira foi a vez do leilão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste e finalizou nesta sexta-feira com o remate de 5 terminais portuários. E os produtores brasileiros estão se preparando para o início do plantio de trigo, nova safra de trigo, com bastante animação aqui, em função dos preços elevados, a tendência é de um forte aumento da área, especialmente no Rio Grande do Sul, que é o segundo maior estado produtor, onde possivelmente vai haver um maior aumento proporcional da área de plantio de trigo nessa próxima safra. Sobre esse assunto eu conversei agora à tarde com o coordenador da Comissão de Trigo e Culturas de Inverno da FARSUL, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Hamilton Jardim. Ele confirmou essa expectativa realmente otimista com relação ao trigo. Fizemos na segunda-feira uma reunião da Câmara Setorial Estadual das Culturas de Inverno para avaliar tendências, para avaliar este cenário. Conversamos com o setor sementeiro também, que é o balizador de incremento de área, e eu tenho absoluta certeza, e todos os representantes da Câmara têm, que o Estado vai superar a marca de 1 milhão de hectares, coisa que não acontecia desde 2014, impulsionados os produtores na época pela excelente safra de 2013. Então, tenho certeza absoluta, Silmar, que se compararmos com os 950 mil hectares que cultivamos no ano passado, um pouquinho mais, um pouquinho menos, segundo a Conab foi 935 mil, eu acredito sim que nós vamos ter um grande incremento de área, e não se surpreendam se nós chegarmos aí 1.150.000, 1.200.000 hectares de área cultivada, e mirando sempre produtividade com qualidade, que tem sido o foco gaúcho, aliás, qualidade que tem sido reconhecida por todos os atores
no processo de transformação. Portanto, são notícias maravilhosas e que também agregam valor ao Estado, que o ano passado teve uma frustração muito grande, que esse ano recupera através de impostos, da geração de empregos, que é muito salutar no momento de pandemia que a gente está vivendo, Silmar. Muito bom, então, uma expectativa otimista para a próxima safra de trigo. O Brasil está precisando de uma safra boa para reduzir suas importações, para reduzir importações, que estão bastante caras, e a expectativa é nesse sentido, ou seja, uma expectativa otimista e, eventualmente, o Brasil superar a casa dos 7 milhões de toneladas de trigo na safra que está por vir. Nós ficamos por aqui com o nosso consultor agromais desta sexta-feira. Uma boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira.